Tela azul. No canto superior direito, Secretaria de Educação e Esportes, Brasão de Pernambuco. Governo do Estado de Pernambuco, mais trabalho, mais futuro. Em instantes, ensino médio, terceiro ano, língua inglesa, aula 4, professor Rafael Cardoso. Homem magro com cavanhaque, camisa polo preta, ao fundo quadro branco e tela projetando slide. Olá, você que está acompanhando a gente pela transmissão da TV aberta, também no YouTube e Facebook do EducaPE. Eu sou Rafael Cardoso e a gente vai estar junto nos próximos 25 minutos com aula de língua inglesa voltada para o terceiro ano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Degree of Adjectives, que são os graus dos adjetivos, tá certo? Mas antes de começarmos, eu gostaria de convidar para seguir o Instagram do EducaPE, o @educa_PE, o meu Instagram, Rafael Cardoso Real. Vamos embora para o que interessa, vamos lá para a página do slide, observa comigo. A primeira pergunta que a gente tem aí, para início de conversa, o que é um adjetivo e qual é a sua função? Observe. Os adjetivos eles são utilizados para descrever e qualificar um substantivo. Só que na língua inglesa, a sua posição ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado na língua portuguesa. E é isso que a gente vai observar também na nossa aula, certo? Próximo ponto, ao contrário do que estamos acostumados, os adjetivos não possuem gênero nem número. É aquilo que eu costumo dizer, né? A língua inglesa ela é muito mais fácil de ser aprendida do que a língua portuguesa. Já a ideia, o professor Luiz Fernando vão me matar depois porque estou dizendo isso, mas é bem mais fácil sim, principalmente em questão de estrutura, tá? De gramática. Na língua portuguesa a gente diz novo ou nova. Na língua inglesa a gente só vai dizer new. É uma palavra só para descrever, para fazer a descrição. Próximo ponto lá nos slides, se liga, a gente tem lá. Além disso, os adjetivos eles são utilizados antes do substantivo que eles qualificam. E aí corta para mim, para que vocês possam entender isso. Ó, na língua portuguesa, todas as vezes que a gente está utilizando um substantivo e esse substantivo está sendo qualificado por um adjetivo, é normal, é comum que a gente siga a seguinte ordem. A gente utiliza primeiro o substantivo e depois o adjetivo, a palavra que está dando a qualidade. Eu digo menina bonita, eu não digo bonita menina. Só que na língua inglesa isso vai ser justamente o contrário, vai ser o inverso. Eu vou começar com o adjetivo, ou seja, eu começo a minha frase com a palavra que vai dar a descrição, que vai dar a qualidade, e depois eu vou utilizar o substantivo. Então, na língua inglesa eu diria beautiful girl. Beautiful girl. Beautiful é o adjetivo, girl é o substantivo, tá certo? Garota bonita. Então, volta lá para os slides para a gente conferir rapidão. Próximo ponto, a gente vai ver alguns exemplos, tá certo? Ó, o exemplo que eu coloquei aí, observa toda essa variação que eu falei para vocês, tá? Da língua portuguesa, ó. Na língua inglesa eu digo a new car, a new car. Esse a aí é o artigo indefinido, que significa um ou uma, utilizado somente em frases no singular, tá? E depois a palavra em vermelho, new, significa novo ou nova, tá? Que a gente não tem gênero, como eu falei anteriormente, e é o adjetivo que está qualificando, que está descrevendo o substantivo car, que significa carro. Então, a new car, um carro novo. Observa aí que o substantivo que a gente utilizou foi um substantivo masculino. Agora vamos ver com o substantivo feminino. Ó. A new house, uma casa nova. Eu mudei o substantivo, eu saí de car e fui para house. O substantivo mudou o gênero aí, mas observa que o meu adjetivo ele permaneceu da mesma forma, ele não foi alterado, tá? Então, lembra disso. Na língua inglesa, adjetivos não possuem gênero, tá certo? O próximo exemplo eu tenho aí, ó. One black cat. Um gato preto, tá? Black, que tá aí em vermelho, grafado em vermelho, é o adjetivo que está qualificando a palavra, o substantivo cat. É singular, tô falando de um só gato preto. Agora vamos ver o próximo, ó. Four black cats. Na língua portuguesa,
eu diria o seguinte, eu diria, ó, 4 gatos pretos, correto? Eu colocaria tanto o substantivo como o adjetivo no plural, só que na língua inglesa isso não vai ocorrer, tá? Observa que tanto no singular como no plural lá ele ficou na forma base, forma normal dele. E aí na próxima tela a gente tem aí, ó, tendo observado os exemplos, lembre-se que os adjetivos possuem forma única, independente do substantivo ser masculino ou feminino, singular ou plural, e que somente os substantivos e verbos se alteram em relação a gênero e número, tá? O adjetivo não. E aí o próximo ponto, os adjetivos possuem 3 graus, tanto na língua portuguesa como na língua inglesa, tá certo, gente? Os adjetivos que possuem 3 graus são eles o grau normal, o grau comparativo e o grau superlativo. Aí eu quero que a imagem volte aqui para mim, para a gente tentar entender isso aí. Como eu disse para vocês, tanto na língua inglesa como na língua portuguesa, são os 3 graus, tá? O grau comparativo eu utilizo todas as vezes que eu estou comparando uma coisa a outra, e o grau superlativo é quando eu estou comparando uma coisa a várias outras coisas do mesmo grupo. Isso vai ficar mais claro para vocês de acordo com a gente vai ver nos exemplos, tá? E aí na próxima tela a gente tem, começando aí com o grau comparativo, comparative, tá? Em relação ao grau comparativo, temos o comparativo de igualdade, o comparativo de inferioridade e o comparativo de superioridade, assim como ocorre na língua portuguesa, da mesma forma. A seguir, analisaremos todas essas 3 formas do comparativo, tá certo? Começando com o comparativo de igualdade, que diz o seguinte, ó, é utilizado para dizermos que 2 pessoas ou coisas ou grupo são iguais ou não. Ou seja, esse tipo de comparação ele pode ser feito tanto na forma positiva, eu posso me igualar positivamente a uma pessoa, ou de forma negativa, eu posso me igualar negativamente, tá? E aí, ó, observe as regras para a comparação positiva inicialmente. Para comparar, igualando, né, positivamente, eu preciso utilizar as entre o adjetivo. Ou seja, eu vou utilizar um as no começo, no meio eu utilizo o adjetivo e depois eu vou precisar de outro as, tá? E aí o adjetivo ele permanece sem alteração. A gente tem logo essa foto aí do professor Luiz Fernando e eu. E a gente tem a frase, ó, Rafael is as handsome as Luiz Fernando. Observa aí que o adjetivo que eu utilizei foi o adjetivo handsome, que significa lindo, tá? É utilizado para o gênero masculino, tá? Se for feminino eu não utilizo handsome, eu utilizo beautiful. E aí a gente tem o as no começo, as no final. E qual que seria a tradução dessa frase? Rafael is as handsome as Luiz Fernando. Significa que Rafael é tão lindo quanto Luiz Fernando, beleza? E aí, na próxima página, temos o comparativo de igualdade, continuando, né? Para formar o grau comparativo de igualdade de forma negativa, é necessário utilizar o not so as ou not as entre o adjetivo, que por sua vez ele vai permanecer sem alteração. Vamos observar os exemplos para que isso fique mais claro para vocês. Eu tenho aí, ó, o primeiro exemplo, Christina is not so tall as her mom. Significa Cristina, ela não é tão alta quanto a mãe. Beleza? E aí o próximo exemplo eu tenho Christina is not as tall as her mom, que aí também é a mesma tradução, beleza? Mas eu posso utilizar um ou outro. Vocês escolhem, não tem uma regra para isso. Na próxima página a gente tem dizendo o seguinte, comparativo de superioridade. A gente já sai do de igualdade e vai para o de superioridade. O comparativo de superioridade ele é utilizado para expressar a ideia de que uma pessoa ou coisa é superior em algum aspecto em relação a outra pessoa ou coisa. Observe. Rafael is taller than his sister. Rafael is taller than his sister. E aí eu quero que a imagem volte para mim aqui, para a gente comentar um pouquinho sobre esse exemplo, tá? Ó, quando eu digo Rafael is taller than his sister, estou dizendo que ele é maior que a irmã dele. Só que observa que o adjetivo aí ele não está na forma base, na forma normal. Tá? Ele foi alterado, ele tem a terminação ER aí. Por que que isso acontece? Porque tall é um adjetivo curto, beleza? Então, quando o adjetivo for curto, a gente vai precisar fazer uma alteração nele e a gente vai ver logo em seguida isso aí. E aí o próximo ponto, ó, ao contrário do que acontece no comparativo de igualdade, no de superioridade, o adjetivo sofre alteração. Foi o que a gente falou na página anterior, não é isso? Essa alteração, porém, ela vai depender do tamanho do adjetivo, ou seja, há distinção entre adjetivos longos e curtos. E aí eu quero que a imagem volte para mim e, ó,
Adjetivo longo ou curto. Você está provavelmente se perguntando, Rafael, qual que seria a diferença? Como é que eu faço para identificar quando o adjetivo ele é longo, quando o adjetivo ele é curto? Vê só. Isso vai depender da quantidade de sílabas que a palavra tem. Tá certo? Se a palavra tiver uma única sílaba, ela vai ser considerada um adjetivo curto. Se a palavra tiver 2 ou mais sílabas, aí já não é mais considerado curto, é considerado longo. E aí, provavelmente, também vem a pergunta na cabeça de vocês. Gente, separação de sílabas, será que é da mesma forma que acontece na língua portuguesa? Não, não totalmente, tá? A gente tem algumas regras que são parecidas em relação à separação de sílabas, mas outras regras diferentes que vocês provavelmente não conhecem ainda. Mas a gente tem aquela geral, né, que diz o seguinte: conseguimos identificar a quantidade de sílabas através da quantidade de vogais que a palavra tem. E aí, na língua inglesa, essa regra também é válida, tá certo? Só que, além da quantidade de vogais, eu também vou precisar prestar muita atenção no som, tá? No som dessas palavras, porque o som vai me ajudar a separar as sílabas. Beleza? Então, voltando para os slides, a gente tem lá, ó. Provavelmente você está se perguntando, foi o que a gente já conversou, tá certo? O que é considerado um adjetivo longo e o que é considerado um adjetivo curto. Eu coloquei 2 exemplos para vocês. O primeiro é tall, que eu já tinha falado anteriormente que ele é um adjetivo curto, beleza? E a gente tem o handsome, que também foi utilizado em um exemplo anterior, que é um adjetivo longo, tá? Ele possui aí 2 sílabas, beleza? Deixa eu só voltar para fazer uma observação. Você provavelmente se perguntou, Rafael, tem 3 vogais ali, e por que a palavra só tem 2 sílabas? Porque todas as palavras que terminam em letra E na língua inglesa, esse E não é pronunciado, esse E final não é pronunciado. E se não é pronunciado, então ele não vai ser contado aí como uma sílaba, beleza? E aí na próxima página concluímos, portanto, que um adjetivo é curto quando possui uma sílaba. 2 ou mais sílabas, o adjetivo ele é considerado longo, beleza? E aí, ó, se o adjetivo for curto, a alteração ocorre no próprio adjetivo. A gente não vai precisar adicionar nada para formar essa comparação. Beleza? E aí, ó, quais são essas regras para adjetivos curtos somente? Adjetivos terminados em E, a gente não vai precisar colocar outro E. A gente vai colocar somente a terminação R ao final. E aí eu tenho que utilizar essa partícula comparativa, que é o than, tá? Than. Observe o exemplo, ó. My house is larger than yours. Tá? A minha casa ela é maior que a sua. Então esse than aí, esse comparativo, ele vai ser traduzido na língua portuguesa como que ou do que. Tá certo? A minha casa é maior que a sua. E aí se o adjetivo ele termina em Y, ele deve trocar o Y, né? Você deve trocar o Y por IER. Observa o exemplo. She's prettier than me. Eu estou querendo dizer que ela é mais linda ou mais bonita que eu. O adjetivo que a gente utilizou ali no grau normal é o pretty, terminado em Y. Beleza? E aí a gente tem a última regra para adjetivos curtos. Se o adjetivo for monossílabo, ou seja, se tiver apenas uma única sílaba e terminar na sequência CVC, lembrando que a sequência CVC significa consoante, vogal e consoante, a gente deve dobrar a última consoante e adicionar ER, beleza? E aí a partícula comparativa também. Observe o exemplo, ó. Recife is hotter than any other city. O adjetivo que eu utilizei aí no grau normal é o adjetivo hot, tá? Que significa quente ou calor em alguns contextos. Observa que para formar o grau comparativo dele eu adicionei outro T, porque ele termina na sequência. Ele tem uma sílaba só e termina em consoante, vogal e consoante. Beleza? E aí eu quero que volte para mim aqui para a gente comentar o seguinte, ó. Uma dica para vocês é que todas as vezes que a gente esteja falando de grau comparativo na língua inglesa, o que marca o grau comparativo de adjetivos curtos é a terminação ER. Claro que a gente acabou de ver algumas regras específicas aí, como adjetivos terminados em Y, a gente tem que tirar o Y e colocar o IR, mas todos eles, se forem curtos, no grau comparativo de superioridade, tá certo? Eles vão ter que terminar em ER. Beleza? Agora, no grau comparativo de igualdade, a gente não faz nenhuma mudança, nenhuma alteração no adjetivo. Ele permanece da mesma forma que ele se apresenta no grau normal, ok? Voltando para os slides para a gente continuar, a gente tem lá, ó, adjetivos longos. Beleza, Rafael, adjetivo curto, ele sofre alteração. Mas e o adjetivo longo? Ó, se o adjetivo for longo, ele não sofre alteração alguma, ele vai permanecer no grau normal, no grau base dele. Ao invés da alteração, adicionamos o more antes, tá certo? Esse more significa mais.
Então é a mesma coisa que acontece lá na língua portuguesa. Ah, eu sou mais bonito. Observa que a gente utiliza o mais também para fazer essa comparação. No inglês da mesma forma. Beleza? Observa o exemplo. Ó. Mariana is more beautiful than Susan. Mariana is more beautiful than Susan. Ora, beautiful é um adjetivo longo. Ele tem 3 sílabas. Tá? Então, se é longo, eu não posso dizer beautifuler. Eu não posso adicionar o ER no final desse adjetivo. Tá? Eu tenho que colocar o more antes dele para fazer a comparação entre duas pessoas ou duas coisas. E aí eu trouxe para vocês, ó, cuidado, há alguns adjetivos que são considerados irregulares, tá? Por exemplo, o adjetivo good, ele tem uma sílaba só, good, que significa bom, ele tem uma sílaba só, mas eu não vou poder adicionar ER no final. Por quê? Porque ele está dentro de uma exceção, ele é um adjetivo irregular. E a gente vai conhecer agora alguns outros adjetivos, tá? Começando com o good, a gente tem aí, ó, que no grau comparativo ele fica better than. Better than. Na língua portuguesa, volta para a minha imagem, por favor. Na língua portuguesa, ele também é irregular, né? Eu não vou dizer, ah, Rafael é mais melhor, como muita gente diz por aí, Rafael é mais melhor que fulano. Tá? A gente diz Rafael é melhor. Então, cuidado aí com essa casca de banana. Good, ele é um adjetivo irregular e no grau comparativo ele fica better than, tá certo? Então, vamos ver o exemplo lá no slide. Eu já coloquei um exemplo pronto para vocês, ó. English is better than Portuguese. Eu não posso ser English is gooder. Você pergunta, tá? Good é um adjetivo curto, mas ele não recebe R. Por quê? Porque é irregular. Não esquece, beleza? Então, English is better than Portuguese. Inglês é melhor que português. A tradução da frase, a gente tem lá bad. Bad também é um adjetivo irregular. No grau comparativo, ele fica worse than. Worse than, que seria pior. Tá? A gente não diz mais ruim, né? A gente diz pior. Então, ó, sushi is worse than beetroot. A tradução da frase é sushi é pior que beterraba. O próximo adjetivo irregular seria o far, que significa longe. Tá? No grau comparativo, então, ele assume duas formas. As duas são corretas. Eu posso dizer farther than, com A, ou further than, com U. Tá? Agora, cuidado, não é pai, tá? Porque se fosse pai ali no primeiro exemplo, a gente não teria o R. A gente teria father, sem o R, ok? E aí o exemplo, ó, my school is farther than yours. Eu tô querendo dizer que a minha escola, ela é mais distante, ela é mais longe que a sua. Beleza? E aí a gente vai para o comparativo de inferioridade. Tá? Lembra que a gente tem 3 formas para esse comparativo? O comparativo de inferioridade ele é utilizado para expressar que a ideia de que uma pessoa ou coisa possui uma qualidade em menor medida que a outra. Nesse tipo de comparação, o adjetivo ele não sofre nenhuma alteração. Então lembra, o adjetivo só vai sofrer alteração todas as vezes que eu estiver trabalhando no comparativo de superioridade. No de igualdade, o adjetivo permanece da mesma forma e no de inferioridade também. E aí, já que eu não posso fazer alteração no adjetivo, eu vou precisar adicionar alguma coisa. Seria a expressão less than, como vocês estão vendo aí na tela, tá certo? Less than, e o adjetivo vai ficar ali no meio, tá? Vamos observar o exemplo, ó. She's less fat than you. She's less fat than you. Qual a tradução disso? Ela é menos gorda que você, tá certo? É o comparativo de inferioridade. Eu estou me comparando inferiormente, certo? E aí, ó, a gente tem o superlativo, tá? Lembra que... Pode cortar a imagem para mim, tá? Lembra que eu disse para vocês comparativo e superlativo. Comparativo, os dois comparam, tá certo? Os dois comparam. Só que comparativo, eu comparo uma coisa a outra coisa. Duas coisas. Já o grau superlativo, eu faço parte de um grupo e eu acabo me retirando desse grupo para fazer uma comparação com todas as outras pessoas do mesmo grupo. Tá certo? Eu coloquei um exemplo ali, vamos observar lá nos slides, ó. O exemplo que eu coloquei é Rafael é o cara mais lindo, mais bonito do mundo. O sujeito da oração é Rafael, nesse caso sou eu, tá? O exemplo realmente bate comigo, o Leonino dando aula é uma tristeza, né? Então Rafael é o cara mais bonito do mundo. Ora, Rafael é um menino, é um garoto, é um cara. Ele está se comparando a todos os outros caras do mundo. Então isso aí não é o grau comparativo, é o grau superlativo. Porque ele se compara a todos os outros caras, tá certo? E não apenas a um outro apenas, ok? E aí, ó, em relação ao grau superlativo, temos o superlativo de inferioridade e o superlativo de superioridade, assim como ocorre na língua portuguesa. E aí, a seguir, nós vamos analisar as duas formas, tá?
O superlativo de superioridade, ele é utilizado para expressar a ideia de que uma pessoa ou coisa é superior em algum aspecto em relação a outra pessoa ou coisa do mesmo grupo. Tá certo? Observe o exemplo, ó. She is the best student in my class. Ela é a melhor aluna da minha sala. Na minha sala só tem ela? Não, não só tem ela, tá certo? A gente tem várias outras alunas, só que das várias outras alunas, ela é a melhor. Então, isso é o grau superlativo. O adjetivo, ele sofrerá alteração quando utilizado no grau superlativo de superioridade. E essa alteração, ela também vai depender do tamanho do adjetivo, tá? Aquela mesma ideia de adjetivos longos e curtos, tá? Se o adjetivo for curto, a alteração ocorre no próprio adjetivo. E aí, corta a tela para mim, para a gente entender só o seguinte. Vou dar uma outra dica para vocês, tá certo? Todas as vezes que a gente fala de comparativo de superioridade, a alteração, de adjetivos curtos, claro, a alteração é feita no próprio adjetivo, adicionando ER, isso para comparativo. Então, o que marca o grau comparativo, terminação é R. Quando eu falo de superlativo de superioridade, de adjetivos curtos, eu também vou precisar alterar o adjetivo. Só que essa alteração não é colocando ER, porque ER ele só vai marcar o grau comparativo. No grau superlativo, a gente vai ter que colocar a terminação EST. EST. Só que alguns adjetivos, né, dependendo da terminação, possuem algumas regras específicas. Além de adicionar o EST, eu vou precisar fazer alguma outra mudança. Vamos entender então essas mudanças, tá certo? Então, ó, olha lá nos slides, a gente tem a primeira regra específica que diz o seguinte: se o adjetivo é curto e ele terminar em E, ele vai receber apenas ST. Eu não coloco o outro E, tá certo? E aí, antes do adjetivo já alterado, eu preciso adicionar o the, que é o artigo definido da língua inglesa, tá certo? Que corresponde a o, a, os, as. Observe o exemplo, ó. My house is the largest house in this street. Qual é o substantivo aí que eu estou dando uma qualidade? É a minha casa. Né? E se a minha casa, ela é a maior casa da rua. Então, na rua só tem a minha casa? Não, tem várias casas. Só que das várias casas eu estou colocando a minha em evidência. Eu estou comparando ela a todas as outras casas. Ela é a maior, tá? O outro ponto diz o seguinte: se o adjetivo ele termina em Y, observa que as regras são as mesmas, tá? Do comparativo. Tá? Só que ao invés de adicionar ER, eu vou adicionar EST, beleza? E o artigo definido não pode faltar também, coisa que eu não tenho lá no comparativo. Se o adjetivo terminar em Y, deve-se trocá-lo por IEST. Lembre-se de adicionar o artigo antes do adjetivo. Aí vamos ver o exemplo. Ó. She is the prettiest girl in the world. Do mundo, de todos os garotos do mundo, ela é a mais linda. Observa que eu não digo prettier, porque eu não estou comparando ela a outra garota, estou comparando ela a outras garotas, tá certo? É o superlativo. E aí, o próximo ponto, a gente tem aí, se o adjetivo for monossílabo, uma sílaba só, terminar na sequência consoante, vogal e consoante, se as três últimas letras forem nessa sequência, a gente deve dobrar, repetir a última consoante e adicionar o EST, lembrando também de adicionar o artigo definido. Observe o exemplo. Recife is the hottest city in the world. O que significa isso? De todas as cidades do mundo, Recife é a mais quente. Is the hottest. Observa a terminação EST, tá certo? E aí, ó, adjetivos longos. Beleza, Rafael. O adjetivo curto sofre alteração. E o longo vai sofrer? Não sofre. Adjetivo longo não sofre alteração. Lá no grau comparativo, a gente colocava o more antes dele. No grau superlativo, a gente vai colocar a expressão the most. Observa a presença do artigo também, tá certo? Então, ó, olha os exemplos. Saulo is the youngest boy in the group. Saulo is the youngest boy in the group, tá? Ele é o cara mais jovem do grupo. E aí, cuidado que a gente também tem os adjetivos irregulares no grau superlativo. São os mesmos do comparativo. Observa, ó. Good, no superlativo, fica the best. Então, I am the best. Eu sou melhor. De todos, eu sou melhor. I am the best. Beleza? No comparativo, não é best. Ficaria better. Lembra disso? E aí, olha o exemplo. English is the best language. Inglês é a melhor língua. Próximo adjetivo irregular. A gente tem aí bad, que no grau superlativo ficaria the worst. Cuidado, que ele é bem parecido com o grau comparativo. No comparativo eu digo worse. W-O-R-S-E. No superlativo eu digo worst. W-O-R-S-T. Ok? Observa o exemplo. Ó. Sushi is the worst food. Estou dizendo que sushi é a pior comida.
tá? Eu não digo a comida mais, tipo, mais ruim, é a pior, tá? E aí a gente tem o far, que é o último. Far, no superlativo, ficaria de duas formas também. Uma com A, outra com U. As duas são corretas. Seria the farthest ou the furthest, beleza? Observa aí o exemplo, ó. My school is the farthest. A minha escola, ela, de todas as escolas, ela é a mais longe, ok? E aí a gente tem o superlativo de inferioridade, que é utilizado para expressar a ideia de que uma pessoa ou coisa possui uma qualidade em menor medida que a outra do mesmo grupo. Nesse caso, o adjetivo ele também não sofre alteração. Ao invés de alterarmos, adicionamos a expressão the least, ok? The least antes do adjetivo. Eu quero que a imagem corte para mim para a gente se despedir, tá certo? Ó, amanhã a gente tem a continuação desse assunto, a gente vai revisar o que a gente viu hoje e vai aprofundar mais, tá certo? Então não perde o nosso encontro amanhã, que está marcadíssimo. Beijo, tchau, tchau.